Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa conforme combinado na aula passada, beleza? Bem, na aula passada eu deixei como dever, deixe-me ver, questão 12 da página 11, não foi isso? Que é uma questão para vocês marcarem C de certo e E de errado, tá? É uma questão tranquila, fácil, né, bobinha, mas que é bem importante para a gente pensar realmente nas características, né, do quinhentismo. Bem, sobre a literatura jesuíta, nos primórdios de nossa história, marque C de certo e E de errado. Então vamos às opções, né, as afirmativas aqui. Letra A. Tem grande valor informativo. Gente, essa é a principal característica da produção escrita, que é denominada, né, a produção quinhentista. É uma literatura de informação. Não havia nesse momento aqui ainda uma unidade estética, um objetivo, né, de consolidar, né, de formar, né, uma escola literária. O que a gente tem nesse momento, que a gente chama de quinhentismo, é justamente esse momento de produção escrita inicial aqui no Brasil, que ocorre, né, quando os portugueses chegam aqui e começam a produzir os seus relatos, ok? Então, sim, tem um grande valor informativo e é uma espécie de literatura documental, né? Ficou como documento da nossa história, do início da nossa colonização, né? Bem, letra B, marca nossa maturação clássica? Não, gente. É uma literatura inicial, né? Acho que falar em maturação, a gente não pode atribuir maturação ao quinhentismo. É uma literatura inicial, embrionária, né? Que não está ligada aqui à produção de romances, poemas, não. A gente tem textos de valor, né, de caráter informativo, documental, né, descritivo das terras, né, da instalação dos portugueses aqui, do processo de catequese. Então são textos informativos, tá? E não marcam a nossa maturação clássica. Letra C, visa a catequese do índio, a instrução do colono e a sua assistência religiosa e moral. Eu acho que essa aqui a gente pode marcar certo, tá? Mas pensando que é isso aqui também, tá? Então, além desse caráter informativo, né, que buscava descrever as terras recém-descobertas, né, a coroa portuguesa, né, o relato da chegada dos portugueses e tudo mais, além de tudo isso, a gente tem realmente uma produção escrita, né, dos jesuítas, né, que visam, né, a catequese do índio, tá? A instrução do colono, a sua assistência religiosa e moral. A gente precisa lembrar que, junto com os navegadores, né, chegaram também os jesuítas, né, padres, que vinham para cá com o objetivo de propagar a fé cristã católica, né? Então, com isso, eles começam a produzir também textos, tá? Que são textos de instrução, são textos que servem à catequese também desses índios, tá? E a gente vai ver também que havia muitos padres que realmente produziam poemas, né? Textos interessantíssimos, belíssimos, tá? A gente inclusive chegou a fazer a leitura aqui de alguns que aparecem aqui na apostila, tá? Então, também, né? Então, a produção literária dessa época também visava a catequese do índio. Letra D, está a serviço do poder real? Sim, né, gente? Por quê? Porque muito dessa produção escrita tinha por objetivo o quê? Relatar a chegada dos portugueses aqui, né, o que eles encontraram, como é que estava sendo a vida dos colonos, como é que estava sendo esse processo de catequização, de colonização, tá? Então, sim, estava a serviço do poder real. Letra E, tem fortes doses nacionalistas? Sim. Se a gente pensar, né, que é uma literatura que vai descrever, né, todo o cenário encontrado, as riquezas, as terras, os costumes dos povos que aqui viviam, sim, a gente vai ter um caráter, sim, uma dose nacionalista. Na verdade, isso aqui é o princípio, né, de um viés nacionalista, de um nacionalismo exacerbado, que foi estourar lá na frente no movimento romântico, tá? Letra F, descreve a vida, o comportamento e os hábitos indígenas, sim, né?
também é uma das características aí dessa literatura jesuíta. E letra E é voltada para a construção de uma identidade nacional, utilizando o índio como símbolo. Evidentemente que não, né? A construção de uma identidade nacional que colocou o índio como símbolo, vai ocorrer lá na frente, no movimento romântico, num processo posterior ao processo de independência do Brasil, né, em que a gente tinha um país recém-independente que precisava agora, descolado da metrópole, Portugal, definir as bases, né, da sua literatura, da sua cultura, né, e construir esse ideário nacional, ok? Isso vai acontecer lá na frente, depois da independência, não aqui nesse primeiro momento. Beleza? Então, letra E, a gente vai marcar o E de errado. Gente, então é isso. Espero que essa aula, né, tenha contribuído aqui para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre a literatura desse momento, desse período. Não tem mistério, é só vocês pensarem que é o início de uma produção escrita, são os primeiros registros de textos escritos que a gente tem aqui. Então, uma literatura documental, informativa, né, relatos históricos da chegada dos portugueses, da fixação da colônia aqui no Brasil, tá? Desse primeiro contato com os índios, né, com o povo indígena, dessa troca, né, de experiências que se deu aqui no território, dessa troca de experiências, né, aqui no território brasileiro, tá, entre índios e portugueses, tá? O modo como a população indígena reagiu, né, até porque houve um choque cultural, né, e os portugueses relatam isso também nas cartas, tá? A descrição das terras, das riquezas aqui encontradas, tudo isso faz parte dessa literatura inicial. É o começo de uma produção escrita brasileira. Não é um movimento literário em si, não há uma unidade estética, não há o objetivo, né, de se fazer, de se instituir uma escola literária, tá? É apenas uma literatura, é apenas o início de uma produção escrita. Vamos pensar dessa forma, que é o início de uma produção escrita nacional, tá? Por mais que elas, né, não fossem escritas por brasileiros, mas sim pelos portugueses que aqui chegaram, tá? Mas é isso. Vou deixar aqui no final desse vídeo, né, dessa videoaula, a descrição da atividade devolutiva e também do dever de casa da semana, tudo bem? Pra gente finalizar o capítulo 3 na próxima aula. Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!